Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Pastor Lira, uma vez mais aqui para lhe trazer uma bênção, uma revelação tremenda da palavra de Deus. E olha, a cada dia que você se liga nesse canal, você cresce mais no conhecimento. Sabia que fé está ligada ao conhecimento da palavra? A Bíblia fala: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo de Deus não era para ser destruído porque é o povo de Deus, mas lhe faltava o conhecimento, então era destruído. Isso ocorre hoje também. Então, à medida que você ouve a palavra de Deus, e também através desse canal, você cresce no conhecimento. Crescendo no conhecimento, você cresce na fé. A fé sempre produz resultados. Fé inoperante é fé morta. É só letra ou falta de conhecimento, tá bom? Bora ao ponto, é de Deus. Bora ao ponto, então. Eu tenho falado sobre fé, claro que esse canal é só para falar sobre fé, que é originada na palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra do Senhor, né? E eu falei, você pode conferir através dessa capa, abra depois nesse vídeo, cuja capa está aqui na tela, sobre imagem necessária na oração. A imagem que nós temos que ter na oração. Nesse vídeo eu falo a respeito da imagem, que é um dos componentes da fé. A fé tem dois componentes. A imagem, conforme eu disse naquele vídeo, eu expliquei, e agora, nesta gravação, a respeito da palavra. Do quão importante a palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra certa, é a palavra objetiva, é a palavra que produz vida, que produz bênção, que produz milagre, que traz à existência aquilo que, humanamente falando, não existe. Clinicamente falando, cientificamente falando, juridicamente falando, não existe. Eu quero explicar detalhadinho para você que tem encontrado dificuldades de pronunciar as palavras certas. Tem gente que está carregando uma doença, um problema, e confessa que está doente, que está carregando problema, quando na verdade a confissão tem que ser o contrário disso. A pessoa tem que confessar o contrário, dizer o contrário, falar o contrário, determinar ao contrário, decretar o contrário. E Deus, que conhecia e conhece a mente do homem, usou de estratégias para que o homem, praticando, exercitando a sua palavra, ele alcançasse ou fosse alcançado pelas suas bênçãos. Porque as bênçãos é que nos alcançam, né? Que vêm sobre nós e nos alcançam. Bom, na primeira gravação eu falei sobre a imagem. Nesta eu quero falar sobre a palavra. E o nosso próprio Deus usou a palavra, a sua palavra, para ensinar Abraão. O nome de Abraão antes era Abrão, e o nome de Sara era Sarai. Deus primeiro muda o nome de Abrão para Abraão e muda o nome de Sarai ou Sarai para Sara. E por que essa mudança? Para marcar um divisor de águas, por assim dizer. Para determinar uma data de mudança na sua vida, a partir da promessa. Para marcar o dia da promessa. Mas não somente para isso. Para que, a partir daí, o Abraão e Sara exercitassem o seu nome, falassem o seu nome abundantemente, porque o seu nome
agora significava pai de multidões. E o nome da sua esposa, o nome de Sarai, agora Sara, se chamava princesa, dama, senhora, e tudo isso relacionados à maternidade. Então, cada vez que Abraão, agora o pai de muitos, pai de multidões, chamava sua esposa de Sara, estava chamando ela de mãe, na verdade. Mãe foi o nome que Deus deu. Foi o nome que Deus deu. Se agora, por assim dizer, numa linguagem bem simples, que ao pé da letra não significa mãe, mas como isso está relacionado à maternidade, vamos chamá-la de mãe. E aí deu certo. Bem, cada vez que uma pessoa chamava Abrão, agora de Abraão, que no hebraico significa pai de multidões, estava profetizando que Abraão seria pai de multidões. Cada vez que uma pessoa falava, ô pai de muitos, pai de multidões, estava profetizando sobre a vida de Abraão, de fato aquilo que Deus havia prometido. E cada vez que alguém falava, ô Sara, estava profetizando mãe de multidões, por assim dizer. Então veja bem, a fé precisa de dois ingredientes, que é a imaginação e as palavras certas. Então, de tanto Abraão e Sara agora serem chamados de pai de multidões e, por assim dizer, mãe também de multidões, nesse entendimento, veio o filho da promessa. Ele com 100 anos de idade e a mulher com 90. Uma outra gravação que eu vou fazer, eu vou explicar alguma coisa que você não prestou atenção na mudança que Deus fez no corpo de Sara, que você vai falar, poxa vida, é mesmo, olha só o que está escrito aqui, eu não tinha percebido com tanta clareza. Para você saber que Deus é poderoso para mudar situações, mudar físicos, corpos humanos, órgãos humanos. Pessoal, isso é tremendo. Comece a praticar isso na sua vida. Você que está com uma enfermidade considerada incurável pela medicina, você começa a se ver curada e começa a falar que está curada. Vai falando, estou curada. Ah, pastor, mas dói muito, eu tomo morfina. Diga que não está doendo, diga que você está curada, que você está sarada pelas feridas de Jesus. Porque está escrito, né? Isaías 53. Vai falando, vai imaginando, vai falando. Uma hora a bênção te alcança. Tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente. Espero ter ajudado você. Conte comigo. Entre em contato. Eu aguardo você. Eu quero ajudar você mais ainda. Tá bom? O meu WhatsApp é 13996537689. Entre em contato. Principalmente você que precisa de uma ajuda, de uma orientação, de uma explicação mais detalhada da palavra de Deus e até mesmo de uma oração. Tá bom? E agora eu quero pedir a sua ajuda para o meu ministério. Pessoal, semeie no meu ministério. Me ajude a manter, porque eu não tenho um canal monetizado, não recebo ajuda de fora. E já há 27 anos eu prego a palavra de Deus em tempo integral. E olha, a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta, um pastor na qualidade de profeta, de pastor, receberá honras de pastor também e de profeta. Receberá milagres. Deus abençoe pela generosidade do seu coração. Tenha um ótimo dia, tu e tua casa.